Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. Então, a nossa reflexão de hoje, meus irmãos, vocês vão perceber, mais uma vez, que vai nos fazer refletir. Ela começa de uma maneira... O tema, aparentemente, pode trazer alguma dúvida. O que isso tem a ver com tratamento espiritual? Afinal de contas, se o palestrante disse que a palestra faz parte do tratamento espiritual, o que religião tem a ver com tratamento espiritual? Que é o tema da nossa palestra de hoje. Na realidade, o tema é a verdadeira religião. Mas não se preocupem, eu já aviso, não discutiremos aqui dogmas, nem teologias, né? Não discutiremos doutrina. Então, não se preocupem, até porque não seria conveniente, não é esse o local. Mas nós vamos falar de religião, nós vamos falar da verdadeira religião. E para começar, vamos relembrar o significado da palavra religião. Religião vem do religare, do latim religare, que quer dizer religação. No contexto espiritual, da espiritualidade, religião é a nossa religação com Deus. Então é importante nós discutirmos isso e refletirmos sobre isso, porque isso é que vai nos auxiliar em nosso tratamento, em nossa melhoria. E por que não na nossa cura? E para iniciar a nossa reflexão sobre esse tema, eu fui buscar um diálogo do teólogo brasileiro Leonardo Boff, um teólogo católico, estudioso, um diálogo que ele conta, isso tem um vídeo na internet que ele conta, do encontro que ele teve com o Dalai Lama, numa reunião em Berlim, para discutir sobre a paz mundial. Evidentemente não estava só os dois, tinham líderes e ele estava lá. E ele diz que no intervalo dessa mesa redonda, ele se dirigiu ao Dalai Lama e modestamente ele fala no inglês, ele diz, me dirigi a ele no meu inglês meio capenga, né? E fez a seguinte pergunta, segundo ele, maliciosa, ele mesmo admite isso, mas também com interesse teológico, afinal de contas, era um líder de uma outra religião, que não a dele, que professava uma outra doutrina que não a dele. Então ele diz, me dirigi ao Dalai Lama maliciosamente, mas também com interesse teológico, e lhe perguntei, santidade, qual é a melhor religião? E ele diz, confessa, que esperava, evidentemente, geralmente nós projetamos nos outros os nossos defeitos, as nossas falhas, né? E como é gratificante ver um homem, né, com conhecimento desse, manifestar e confessar. Eu esperava que ele dissesse, por exemplo, que era o budismo tibetano, do qual ele era o líder, ou no mínimo, que fosse uma das religiões orientais, muito mais antigas do que o nosso cristianismo. O budismo, por exemplo, tem 3.000 anos, o cristianismo tem 2.000, e tem religiões, outras que têm 5.000 anos, orientais. E ele disse que o Dalai Lama
fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem nos olhos e, confessa ele, o que me desconcertou um pouco, porque eu sabia da malícia contida na minha pergunta, confessa Leonardo Boff, e disse para ele: a melhor religião é aquela que te aproxima de Deus, que te aproxima do infinito, é aquela que te faz um ser melhor. E ele diz que para sair da perplexidade diante de tão sábia resposta, ele volta a perguntar: e o que me faz um ser melhor? E o Dalai Lama responde para ele: aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, mais compreensível, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável, mais ético. A religião que fizer isto com você é a melhor religião. Ele diz que calou maravilhado, e até os dias de hoje fica ruminando aquela resposta sábia e irrefutável. E ele completa o seu testemunho dizendo: não me interessa, meu amigo, a tua religião, ou mesmo se tem ou não tem religião. O que realmente importa é a tua conduta perante a tua família, perante o teu semelhante, perante o teu trabalho, perante a tua comunidade, perante o mundo. É isto que importa. Lembremos, o universo é o eco de nossas ações e os de nossos pensamentos. A lei de ação e reação não é exclusiva da física, ela está também nas relações humanas. Se eu ajo com o bem, receberei o bem. Se eu ajo com o mal, receberei o mal. Isso só vem confirmar aquilo que os nossos avós já diziam: terás sempre em dobro tudo o que desejares aos outros. Para muitos, meus irmãos, ser feliz não é questão de destino, é questão de escolha. Pensem nisso, ainda há tempo de mudar. E o que é que este pensamento, esse diálogo tem a ver com o nosso tratamento espiritual? Porque nós precisamos mudar, ainda há tempo. Não importa a religião que nós abracemos. Nesta casa, por exemplo, neste tratamento espiritual, nós atendemos pessoas de todas as religiões, inclusive aquelas que não têm religião nenhuma. Ali na hora do atendimento fraterno, muitas pessoas se declaram ateus, e de religiões diversas. E é assim mesmo, porque esta casa é uma casa de acolhimento do ser humano, acolhimento fraterno, como nos ensinou Jesus. O tratamento espiritual, o acolhimento, é inspirado no trabalho que Jesus veio nos fazer há 2000 anos, quando ele disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Então essa é a nossa inspiração. Então, cada um de nós tem a verdadeira religião dentro de nós, que é a nossa religação com Deus. E se for o Espiritismo, que foi o meu caso, por exemplo, como talvez de outros, que está me fazendo uma pessoa melhor, ainda tenho muita coisa pela frente.
outras religiões podem fazer com que vocês, qualquer um dos senhores, comecem a se sentir uma pessoa melhor. Mas lembre-se, para isso, ela tem que nos aproximar de Deus. Ela tem que nos aproximar do infinito. E sabe o que é isso na linguagem espírita? É a nossa imortalidade. Nos aproximar do infinito é nos trazer a certeza de que nós somos imortais. Somos infinitos. Somos uma criação infinita de Deus. E quando nós nos percebemos com esta perspectiva, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, não desaparecem, mas nós começamos a olhá-la de maneira diferente, porque nós sabemos que elas não vão nos destruir. Isso é se aproximar do infinito. Nós precisamos nos reconectar a Deus, porque só Ele pode nos ajudar a descobrirmos em nós a religião que está dentro de nós, de cada um de nós. Não vamos nos esquecer das palavras de Jesus. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, Deus está dentro de cada um de nós, porque somos seus filhos, herdamos dele a chama divina, mesmo que ainda seja um lampejo, um pirilampo, uma luz de um vagalume, mas nós temos o DNA divino. Nós precisamos melhorá-lo, precisamos adubar e cuidar, cultivar desse jardim onde Deus semeou as sementes do bem, do amor, que estão dentro de nós. E à medida que nós tirarmos as ervas daninhas, separarmos o joio do trigo, como nos ensinou Jesus, o trigo, as sementes boas vão florescer. Então é esta reflexão da verdadeira religião que nós vamos fazer aqui esta noite. Vamos lembrar para isso de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 25 e 26, onde Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, e deixastes o lado de dentro sujo, cheio do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Não adianta uma religião exterior, nós precisamos nos converter interiormente, nos religarmos com Deus interiormente, independente dos caminhos que nós vamos utilizar. O líder indiano, Indira Gandhi, ele diz exatamente isso: as religiões são caminhos que levam a um ponto, não importa qual caminho cada um siga, o importante é que o objetivo final seja alcançado. Na passagem do Evangelho de Mateus, que nós acabamos de citar, Jesus dirige sua palavra veemente a dois grupos importantes na época dele: os escribas, que eram os professores da lei de Moisés, interpretando-a para o povo, portanto, eram profundos conhecedores dos princípios religiosos da época, e os fariseus, que é quem zelava pela liturgia, pelos hábitos
que observava as rigorosas práticas exteriores, mas eles mesmos não faziam. Por isso Jesus os chamava de hipócritas. E com essas palavras fortes, Jesus adverte aqueles que buscam uma vida religiosa de fachada, tal qual ocorria com os escribas e os fariseus. A vida religiosa autêntica, meus irmãos, é aquela que vivemos no íntimo do nosso coração, e não o conjunto de atos exteriores que praticamos no templo religioso, seja ele qual for, e que não pode refletir o que verdadeiramente se passa em nosso coração. Não são os atos exteriores que refletem o que nós verdadeiramente sentimos. Um outro líder espiritual indiano, Yogananda, afirmou uma vez: o Senhor não pode ser subornado pelo tamanho da congregação de uma igreja, nem por sua riqueza ou por seus sermões elaborados. Deus só visita os altares dos corações purificados pelas lágrimas da devoção e iluminados pelas velas do amor. É por isso que Hermance Dufour diz também a mesma coisa, só que em outras palavras. Diz ela: vá pelo caminho da religião, seja ela qual for, mas lembre-se que a sua meta é o amor. É o amor que nos eleva. Foi por isso que Jesus colocou como a segunda maior lei, depois de amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas veja, nas duas mais importantes leis está o amor. Nós podemos ficar de joelhos, como muitos ficam, diante do altar em ato de penitência, nesta aparente humildade perante Deus. Porém, se o nosso coração estiver cheio de orgulho e rancor, poderemos passar o dia todo naquela posição, de joelhos, que o máximo que conseguiremos é uma tremenda dor nos joelhos. E para trazer isso para a nossa casa espírita, e aí vem um testemunho de um atendente fraterno, que eu disse aqui para a maioria que estava, que havia chegado, que eu também sou. Isso vale para o passe. Eu já atendi irmão ali que me disse, quando eu comecei a recomendá-lo, que foi a fazer um tratamento espiritual, que ia tomar o passe, ele falou: ih, rapaz, eu tomo passe há 40 anos, e a minha vida continua o que eu acabei de dizer para o senhor. Ele está de joelhos há 40 anos, e o que ele conseguiu é uma tremenda dor no joelho. Por isso que nós dissemos aqui no início, e vamos relembrar para aqueles que chegaram agora, que o passe é o nosso analgésico, vai nos aliviar a pressão, vai estabilizar, vai harmonizar o nosso perispírito, mas o que cura é a palestra, o que cura é a reflexão, porque a reflexão é que traz mudanças. Só depende de nós. Então, meus irmãos, a melhor oferenda que podemos fazer a Deus é perdoar aquele que nos ofendeu. Não é ficar de joelhos. E somente no espírito de humildade o homem consegue perdoar. Isto é a religião verdadeira, aquela que vai por dentro de nós, e não aquela em que os atos são meras aparências.
o espírito do irmão X, que era o pseudônimo que Humberto de Campos começou a utilizar para psicografar através de Chico, para mandar as mensagens através da psicografia de Chico Xavier, nos conta, num texto cujo título é Nas Palavras do Caminho, e está no livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier, ele nos conta que logo após a crucificação de Jesus, Tiago e Matias, 2 apóstolos, caminhavam pela estrada em direção à cidade de Betânia e vinham conversando e falando da traição de Judas. Ambos faziam, evidentemente, como nós faríamos se tivéssemos, severas críticas a Judas, que no momento, coitado, de fraqueza, de invigilância, deixou-se arrastar por ideias equivocadas que culminaram na prisão, na crucificação e na morte de Jesus. E eles se referiam a Judas, apesar de serem homens já iniciados por Jesus, se referiam a Judas de tom depreciativo, e não se cansavam de encontrar razões para taxá-lo de representante das trevas. Foi neste momento que uma luz resplandecente aproximou-se do caminho dos dois. O velho apóstolo Tiago arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro Matias: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias disse: também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, foi quando Jesus também apareceu para outros discípulos. Ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximando-se, Jesus, com a majestosa beleza da espiritualidade sublime, e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como um mestre afetuoso, junto a 2 aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em prantos, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor, e como nada dissesse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Ou seja, vamos voltar e vamos recomeçar tudo de novo. É só o Senhor mandar. E Jesus respondeu para Tiago: não, Tiago, não vou agora, sigo em missão de auxílio a Judas. Porque nós sabemos como que Judas desencarnou. Com um remorso tão grande, ele se suicidou, se enforcou. Mas o espírito não morre. Então imagina a situação que estava aquele espírito, com a culpa de ter levado à morte o nosso Salvador. Então Jesus sabia que muito mais importante era auxiliar a ele. E nesta noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago isolou-se da sua comunidade e, tomando os pergaminhos aonde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, ele anotou em lágrimas suas famosas considerações
sobre a língua humana. Está lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. José Carlos de Luca, em seu livro Limpeza Interior, nos pergunta: como podemos manter a hóstia sagrada na boca, se minutos depois enchemos a mesma boca de palavras malsãs? Evidentemente para os adeptos da religião católica, que muitas vezes vão domingo religiosamente tomar a hóstia consagrada, e ele se refere a isso, e muitas vezes ao sair da igreja se comporta de maneira não cristã. Como podemos, e aí para nós que escolhemos ou que adotamos a doutrina espírita, como podemos perpetuar em nós os benefícios do passe espiritual, se antes ou depois de recebê-lo, nos envolvemos em comentários negativos sobre pessoas, situações, rebaixando os níveis da nossa própria energia? E ainda refletindo com o apóstolo Paulo, aprendemos que, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Portanto, a religião mais pura e verdadeira perante a Deus é a prática da caridade. Somente o ato de fazer o bem ao próximo é capaz de fazer bem a nós mesmos. O homem de fé, mas que não se torna melhor para o seu semelhante, que não tem boas ações, está perdendo tempo e enganando a si mesmo. Vamos relembrar as palavras do Dalai Lama. Nós temos que buscar a religião que está dentro de nós, seja qual for ela, externamente, mas a verdadeira que está dentro de nós, para nos tornarmos um ser melhor. Novamente, ouçamos as palavras claras e fortes de Tiago na sua epístola. Mas dirá alguém: você tem fé e eu tenho ações. Mostre-me a tua fé sem as tuas ações, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, você quer saber de uma coisa? A fé sem ações não vale nada. O que nos transforma são as nossas ações. Em outro trecho do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus nos mostra o que é verdadeiramente importante para nós nos mostrarmos limpos por dentro. Os fariseus se aproximaram dele e perguntaram a ele: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer o pão? E Jesus convocou a turba, a multidão que estava próximo dele, e disse-lhe: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas sim o que sai pela boca do homem que o torna impuro. E Pedro, não compreendendo, disse: mestre, explica-nos esta parábola. E ele disse: vós também ainda não
Vós também ainda estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra pela boca do homem vai para o ventre e depois vai para a latrina, mas o que sai da boca do homem procede do coração, e isso o torna impuro, pois do coração saem desígnios maus, saem homicídios, saem adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam impuro o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro o homem. Hermance Dufour, em seu livro Jesus, Inspiração das Relações Luminosas, é onde ela diz que você pode ir pelo caminho da religião, mas o seu objetivo é o amor. Ela nos mostra como a religião está ligada à prática do amor. Ela diz: a religião é ferramenta, o amor é obra. A religião ilumina, o amor liberta. A religião orienta, o amor cura. A religião é conhecimento, o amor é transformação. A religião sem amor é prática devocional. Com amor é religiosidade verdadeira. Minha dislexia, perdão. A religiosidade é a vivência emocional amorosa daquilo que a religião ensina. E relembrando as palavras de Dona Maria Modesto Cravo, uma abnegada trabalhadora do plano espiritual, ela continua: a religião é como um remédio prontinho para ser tomado, e o religioso é o doente que precisa dele, nós que estamos aqui. Quando o religioso acredita que sua religião pode ajudar outras pessoas, ele apresenta sinais de que está começando a dar valor àquilo que é ingerido. Olha só que interessante. Quando o religioso, que somos nós, que optamos por qualquer que seja a religião, acredita que a sua religião pode ajudar a outras pessoas, ou seja, que a sua religião o transformou a tal ponto dele ajudar a outras pessoas, ele apresenta sinais de que está começando a dar valor àquilo que é ingerido, ou seja, aquilo que a sua religião lhe transmite. Mas quando o religioso acredita que a sua religião é o único remédio que pode curar a todos, ele apresenta sinais de como está doente e de quanto precisa do remédio ainda que está tomando. E por fim, quando o religioso acredita que está curado e que ele é mais importante que a sua religião, ele demonstra o nível da sua loucura. Religião, meus irmãos, é uma bênção quando não fazemos dela um trampolim para o nosso ego. Que adianta ser religioso e continuar a mesma pessoa? Religião só é remédio quando encontramos nela algo que nos torne melhor. Olha, uma outra pessoa, um outro espírito iluminado, falando a mesma coisa. E continua, irmã-se, religiosidade é trazer Deus para a sua vida prática, para seu coração, e não deixá-lo do lado de fora ou distante de você e das suas atitudes. É sentir a frequência de Deus na sua alma, em qualquer lugar, a qualquer momento. Religiosidade é o amor praticado. Paulo, em sua carta aos cristãos de Corinto, diz que mesmo se distribuíssemos nossa fortuna para os necessitados,
e nos sacrificássemos pelo próximo, se o fizermos sem amor, tudo isso de nada valeria. A fortuna, o corpo físico, são bens importantes, claro, mas são passageiros. O afeto, porém, é a essência duradoura da caridade e da bondade. Gestos de doação, desacompanhados do compartilhamento afetivo, são movimentos que beneficiam quem o recebem, mas não enriquecem quem doa. Você pode fazer doações, pode fazer gestos de caridade e beneficiar as pessoas que recebem. Mas se você não estiver fazendo aquilo com amor, com sinceridade, do fundo da sua alma, você não terá benefício nenhum. Religião sem amor pode fazer luz em suas ideias, mas não o liberta para encontrar Deus em seu próprio coração. E José Carlos de Luca volta ao texto do livro Limpeza Interior. A religião verdadeira de Jesus é limpar-se interiormente de toda maldade, é encher-se de bondade nas mãos, nas palavras e nos pensamentos. Somente quando o copo fica limpo por dentro é que ele também se limpa por fora. Eis os ensinamentos do Mestre a nos mostrar que somente nos ligamos a Deus por meio desta ou daquela religião, com o seu coração limpo de maldade e com as mãos cheias de caridade. É assim que Jesus se sente tocado por nós. Muitas vezes nós queremos que Jesus nos toque. Pedimos, rogamos que Ele nos abençoe e nos toque com suas mãos para que ocorra o milagre. Mas o que nós devemos aprender é tocar a Ele. Existe uma passagem do Evangelho da mulher hemorrágica, que eu já contei aqui em outras palestras, e tem essa passagem no livro de José Carlos de Luca, cujo título é Alguém me tocou, do qual eu tirei a oração que nós vamos ouvir agora, que fala exatamente disso. Você precisa tocar Jesus. Quando a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, e além do desconforto de era marginalizada por uma cultura judaica arcaica, que ainda até hoje tem vestígios, que a mulher no seu período menstrual é considerada impura para alguns até hoje. Naquela época, para a totalidade, que fazia parte da cultura judaica. Então se imagina, se uma mulher no seu período menstrual de uma semana era considerada impura, imagina esta mulher durante 12 anos com hemorragia, porque ela tinha uma disfunção hormonal, e ela vivia pelas calçadas, marginalizada, abandonada da família. E quando ela soube que Jesus ia passar ali onde ela estava, ela tinha que tocar, pelo menos nas suas vestes. A fé dela era tão grande que ela sabia que se ela conseguisse tocar na bata dele, nas vestes dele, ela ficaria curada. E ela se postou naquelas vielas estreitas, daquela região onde Jesus caminhava com os seus discípulos, e sempre abarrotado de gente, ele sempre apertado, porque todo mundo querendo acompanhá-lo. E ela vem, quando ele vai passando perto dela, ela vem sorrateiramente, com humildade, se arrastando pelo chão, e toca na bata de Jesus. Nesse exato momento ele vira para Pedro, que estava sempre ao seu lado, e diz: alguém me tocou.
E Pedro fala: mestre, tem um monte de gente tocando o Senhor aqui. O Senhor está imprensado entre várias pessoas. Em outras palavras, evidentemente, né? E Jesus diz: não é esse tocar que eu estou me referindo, né? Quando ele diz: não, alguém me tocou, eu senti algo sair de mim, eu senti uma força, as palavras exatas é essa, eu senti uma força sair de mim. E quando ele olhou para baixo, a mulher estava aos prantos, porque neste exato momento que ela tocou as vestes de Jesus, a hemorragia estancou na hora. E ele perguntou: mulher, por que choras? O que aconteceu? E ela disse: o Senhor me curou, eu tinha uma hemorragia de 12 anos e acabou neste momento. E Jesus, como sempre, falava após o milagre dele, que ele fazia, ele disse: a tua fé te curou. Então, por isso o nome do livro é Alguém Me Tocou. Nós precisamos tocar a Jesus, para que a força dele nos cure. E para terminar, meus irmãos, nós vamos ler aqui uma oração deste livro de José Carlos de Luca, que é um livro que nós recomendamos ali no Atendimento Fraterno, que é um livro belíssimo. Este livro, Alguém Me Tocou, porque ele tem, além de ter histórias como esta da mulher hemorrágica, histórias comoventes, demonstrações de fé, ele traz a cada final de textos, que no máximo tem 3, 4 folhas. É um livro que é bom ter na cabeceira, que a gente lê o texto, porque depois de cada texto vem uma oração que tem a ver com o texto. Então, para a gente, às vezes, que tem dificuldade de orar, ali já é a nossa oração. E a oração que nós vamos finalizar a nossa palestra de hoje começa assim: Mestre Jesus, olho para a minha vida religiosa e constato que na maioria das vezes estou vivendo mais de aparência do que de qualquer outra coisa. Descubro que dentro do templo da minha fé sou uma pessoa que lhe tem respeito e devoção, mas reconheço que quando saio deste templo não sou mais a mesma pessoa. Você me ensina a amar e meu coração anda tão fechado em meus próprios interesses. Você me ensina a perdoar e eu ainda me vingo das pessoas. Você me ensina a promover a paz e eu teimo ainda a guerrear com as pessoas que me contrariam. Você me fala em humildade e eu tantas vezes sou tão orgulhoso. Ajude-me, mestre amigo, a não ser mais hipócrita, a não lhe procurar apenas quando um problema me atordoa e depois esquecê-lo até a próxima dificuldade. Ensina-me a ver que suas lições são caminhos de paz e de felicidade, que eu devo percorrer em minha vida e não apenas recomendá-las aos outros. Que assim seja, que todos vão em paz, que Deus abençoe a todos e que Jesus vos acompanhe ao regresso aos vossos lares. E até a próxima segunda-feira.